Olá pessoal, sou o professor Leonardo Leite e esse é um vídeo sobre a teoria marxista da dependência que eu preparei para o curso de Desenvolvimento Econômico 2 na UF. O nosso curso, a teoria da dependência é o último ponto, a gente trabalha isso depois de discutir as teorias da CEPAL e da economia do desenvolvimento, especialmente a teoria do Arthur Lewis. Esse é um primeiro vídeo, eu vou contextualizar a obra do Rui Mauro Marini e introduzir a dialética da dependência, e na sequência eu vou fazer mais alguns vídeos explorando as questões mais delicadas e os pontos principais do texto A Dialética da Dependência. Bom, é um texto que foi publicado em 1973, não é o primeiro texto dentro da teoria marxista da dependência, mas é o texto, digamos, o mais clássico. É o texto que incorpora questões que outros autores já vinham tratando de antes e, de forma muito incisiva, ele mostra de forma muito rigorosa a particularidade da América Latina no desenvolvimento do capitalismo global. Ou seja, o objetivo do Rui Mauro Marini com esse texto é mostrar que a América Latina, que o desenvolvimento capitalista na América Latina integra o desenvolvimento capitalista global, que, portanto, a América Latina não é nenhum tipo de pré-capitalismo, nada disso. As contradições presentes na América Latina são contradições do próprio modo de produção capitalista. Então, vejam que o texto foi publicado em 1973, que é o auge do milagre econômico no Brasil, o auge do processo de industrialização até aquele momento. Então, se por um lado a economia, o processo de industrialização deslanchava, por outro lado, ele exasperava contradições sociais e políticas muito fortes. Então, é um período de aumento da pobreza, período que se assiste à favelização das grandes cidades, ou o desenvolvimento desse processo. É um período de extremo autoritarismo político, de repressão inclusive aos sindicatos. Rui Mauro Marini está criticando, além de ser uma crítica do próprio desenvolvimento do capitalismo na América Latina, ele está fazendo uma crítica às teorias desenvolvimentistas, uma crítica à teoria da CEPAL, que defendia a industrialização como um caminho para o desenvolvimento, e uma teoria da economia do desenvolvimento, uma crítica ao etapismo do Rostol, uma crítica à teoria que o desenvolvimento seria possível através da oferta ilimitada de mão de obra, que é a teoria do Arthur Lewis, e ele vai incorporar essas questões no texto dele. Então, a gente vai ver ao longo do texto os temas da deterioração dos termos de troca, a relação centro-periferia, que são questões próprias da teoria da CEPAL, especialmente do Prebisch. A gente vai ver no texto o problema do salário de subsistência, que é o problema do Rostol. A gente vai ver a questão do etapismo, a crítica a isso. Então, o Rui Mauro Marini propõe essa crítica utilizando um arsenal de categorias marxistas. Ele vai dizer o seguinte, olha, o Capital de Marx ele foi formulado num nível de abstração do modo de produção capitalista. O que eu vou tentar fazer aqui é utilizar algumas categorias como ferramentas de análise da realidade concreta da América Latina. E é isso que ele vai tentar fazer para demonstrar que a América Latina compreende um tipo de capitalismo sui generis, mas é um tipo de capitalismo. E o texto do Rui Mauro Marini, ele está organizado no seguinte argumento, ele percorre os seguintes argumentos. Ele mostra como que a América Latina se integra no mercado mundial, quais as implicações disso para a forma como o desenvolvimento vai ocorrer na América Latina, e aqui ele vai mostrar que a integração ao mercado mundial é uma integração que vai gerar um processo de troca desigual, ou, em outras palavras, um processo de transferência de valor produzido na periferia para os países centrais, o que vai gerar um mecanismo de compensação.
aqui dentro chamado superexploração da força de trabalho. E essa é uma categoria chave para o Rui Mauro Marini. Por quê? Ele mostra que a superexploração da força de trabalho não é um atributo conjuntural, não é um defeito que pode ser tratado com políticas, digamos, paliativas. A superexploração da força de trabalho é uma característica estrutural das economias dependentes e da América Latina em particular. Então, a estrutura, a lógica do argumento dele é partir da integração ao mercado mundial, mostra como isso leva a um processo de transferência de valor através da troca desigual, como isso leva a um mecanismo de compensação interno às economias dependentes, que é a superexploração da força de trabalho, e a partir daí, quais as implicações dessa característica estrutural, a superexploração da força de trabalho, sobre o ciclo do capital na economia dependente e na industrialização. E aí ele vai mostrar que a industrialização não é um mecanismo não é simplesmente um mecanismo para fazer com que essas economias caminhem numa trajetória de desenvolvimento. Muito pelo contrário, a industrialização agrava os problemas estruturais, a superexploração da força de trabalho, e levanta outras questões, como, por exemplo, o subimperialismo, que é digamos, um ponto final do argumento dele, que ele não desenvolve nesse texto com muita profundidade, isso é desenvolvido em outros textos, mas ele aponta, e eu vou tentar percorrer esse caminho nos vídeos a seguir. Então eu vou tentar percorrer esse caminho tentando montar, digamos, uma espécie de glossário. Ele utiliza muitas categorias marxistas, como, por exemplo, valor da força de trabalho, mais-valia absoluta, mais-valia relativa, mais-valia extraordinária, composição orgânica do capital, exército industrial de reserva, preço de produção, taxa de lucro. Então eu vou tentar, nos vídeos seguintes, apresentar os pontos principais do argumento do Marini, enfatizando esses conceitos e tentando complementar a apresentação dele discutindo esses conceitos.